Ora viva, sejam todos bem-vindos ao podcast do programa Conexões. Eu sou Josemar Andrade e vou conectar-vos ao ecossistema do empreendedorismo em Angola. Para a nossa segunda edição, vamos receber Sua Excelência José Pacheco, ele que é presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia. Bem, nesta abordagem vamos falar um bocado sobre o historial dessa instituição. Também vamos falar sobre os desafios que a mesma tem enfrentado. Vamos falar da sua participação no programa Conexões e da participação do Dr. José Pacheco na mesa redonda Oportunidades de Transporte e Logística em Angola. Dr. José Pacheco, 17 de julho de 1997, data da fundação da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola. Poderia fazer um percurso histórico do que tem sido a sua organização? Sim, mas aqui dar nota que a nossa organização, Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola, não foi fundada exatamente no dia 17 de julho de 97. Portanto, ela foi, na verdade, reaberta em função daquilo que se passou em 1975. A Câmara dos Despachantes Oficiais é uma das associações mais antigas do país. Ela foi fundada em 1747. Portanto, em 1947 já havia a Câmara e os seus profissionais na área aduaneira. No entanto, depois do interregno da independência, houve um hiato, não é? E então, os que sobraram ainda como profissionais despachantes oficiais, então, quiseram assim dar no fundo, reaver aquilo que era, na verdade, a instituição. E então começou-se a trabalhar em 1992 com uma comissão instaladora, que progrediram até 97 com a aprovação de novos estatutos. Okay. Esta que no final até de tudo ainda vigora até hoje, e isto fez com que nós, na verdade, hoje como instituição tivéssemos reconhecimento a nível de Estado. Mas também dizer que é uma instituição que é uma parceira de Estado, que foi escolhida para a arrecadação da receita a nível das aduanas, e por essa razão ela congrega vários membros na sua organização. No fundo, nós criamos uma série de normas e também regulamentos para, na verdade, conseguir fazer enquadramento e também regular todos os nossos profissionais na cadeia de comércio internacional. Muito bem. Então podemos concluir que a Câmara, o historial da Câmara assemelha-se basicamente ao contexto histórico do nosso país. Do nosso país. Muito bem, muito bem. Doutor, e relativamente a esses desafios que têm enfrentado ao longo desse percurso histórico que fez, poderia destacar quais foram os mais, vamos dizer, os mais impactantes que a Câmara passou e que hoje podemos dizer que superou-os? Tanto, repara, nós, a dado momento, a Câmara, sendo uma instituição com responsabilidade acrescida a nível do país, tanto como deve calcular a nossa responsabilidade de arrecadação de receita para o cofre do Estado, é uma responsabilidade enorme, não é? E isso desde os primórdios. Dizer que uma das questões ou uma das coisas que mais impactaram na vida da nossa instituição é exatamente depois da saída ou depois da entrada da Lei 3/2012, que, no fundo, particulariza, não é? E dá também aqui alguma responsabilidade à nossa própria instituição se governar. Ou seja, nós somos autônomos a partir da data em que sai a Lei 3/2012, deixamos de ser, de facto, aqui uma espécie de instituição pertencente ao FANDEC, mas hoje o que nos liga, no fundo, são questões legais, não é? Okay. Portanto, as questões técnicas também e as questões, digamos, administrativas nós coordenamos. Portanto, nos foi dada essa
possibilidade através desta lei e então hoje nós já somos, no fundo, autónomo, não é? De quando podemos fazer um concurso, de quando podemos redigir digamos assim, ou formalizar um determinado curso ou concurso. E isto faz com que nós também, a priori, tenhamos também aqui chamado a responsabilidade a todos os entes da nossa, digamos assim, da nossa instituição. Dar nota também que a outra questão que marcou a própria instituição é também com concurso com mais de 400 associados que entraram no ano passado. Quer dizer, nunca tiveram, na verdade, acontecido na história da Câmara dos Despachantes Oficiais. E isto marcou porque a nossa associação é uma das classes profissionais com menos associados no país ou na organização, por causa digamos assim, da responsabilidade que nos é acometida. Mas, doutor, mesmo com a entrada desses 400 associados de uma só vez no ano, ainda continuam sendo uma instituição com pouca representatividade a nível de membros? A nível de membros, sim, porque, primeiro, os requisitos para ser despachante oficiais limita também aqui, de alguma forma, a entrada. Portanto, a responsabilidade é grande, como deve calcular, arrecadar receita, ou seja, buscar dinheiro a um agente econômico para levar até o Estado não pode ser a tarefa de qualquer pessoa. Então, temos que ver aqui a questão da profissionalidade da pessoa, o que é que ele faz, seu histórico. E aqui, no fundo, para ser despachante oficial, tem para além dos requisitos, há aqui também alguma formalização que tem a ver com as etapas. Okay. Portanto, tu começas como empregado do despachante oficial, depois vais subindo, praticante, ajudante e depois, então, assumes para a categoria de despachante oficial. Okay. Mas nessa altura, por exemplo, a Câmara de Despachante Oficial tem uma série de projetos para, no fundo, não é bem contrariar isso, mas melhorar, de certa forma, aqui a forma como devemos, no fundo, receber os nossos associados, ou, se quisermos, o concurso para estas categorias. Ok, com essa explicação podemos concluir que não tem sido uma tarefa fácil representar e coordenar toda a atividade profissional dos despachantes no nosso país. É claro que não. Portanto, os nossos profissionais são super exigentes, mais do que exigentes, porque também, repara, para além daquilo que são as nossas responsabilidades enquanto parceiro de Estado, nós também somos, enquanto instituição, parceiro dos outros organismos, digamos assim, internacionais. Exatamente. Tal como a OMA, como a FCBA, como a ZAPRA, como a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial das Alfares. E temos outros organismos com os quais nós também estamos, no fundo, inseridos. Nós, nessa altura, por exemplo, há aqui, do ponto de vista da organização a nível dos PALOP, já uma Câmara, não é, que está a ser criada através de todos os membros dos PALOPs, para então, no fundo, inaugurarmos já nos próximos anos a Câmara que fazia parte, então, que fará parte de todos os países de língua oficial portuguesa. De certa maneira, a Câmara apresenta-se como um embaixador da atividade neste setor de Angola para o resto do mundo. Como a Câmara consegue fazer essa dualidade de parceria entre nacionais e internacionais, visto que estamos num setor que não é um setor fácil, entretanto, ter essa dualidade de parceria, como é que pode descrever isso? Repara, tal como os outros organismos a nível, digamos, do país, nós também não fugimos de regra. Nós, como disse, pertencemos a uma cadeia, digamos assim, de comércio internacional, onde o nosso papel, até o momento, é fundamental. E essa parceria que nós temos, tanto interna como externa, visa também, no fundo, necessariamente fazer o link, não é,
com aqueles que são agentes, digamos assim, econômicos. Repara, por exemplo, para tu importares alguma coisa ou exportar, tu tens que se dirigir a um despachante para melhor aconselhamento, porque senão depois cria-te algum constrangimento no futuro. Portanto, a nossa atividade não é só, no fundo, desembaraço aduaneiro, é também técnico, é também, no fundo, o conhecimento de todas as normas ligadas ao comércio internacional. E isso faz com que nós tenhamos, de facto, aqui esta ligação, estes links, essas conexões com todos os outros players do mercado do comércio externo. Ok, ainda bem que falou no termo conexões. Gostaria de trazer agora a visão da Câmara para o programa Conexões. Qual é a expectativa que a Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola tem sobre o programa Conexões? Portanto, a visão, uma visão, digamos assim, ampla, né? Alargada sobre isso. Né? Portanto, nós como instituição, como disse, nós temos uma série de ligação com outras instituições a nível do setor. Mas relativamente àquilo que é a sua pergunta, a conexão tem a ver aquilo com que vocês naturalmente são, não é? Exatamente. E isso leva-nos a refletir um pouco sobre as nossas atividades, não é? Portanto, acredito que toda atividade tem por norma ou visa algum crescimento, e para crescer nós temos que estar todos conectados. Exatamente. E a Câmara não foi a regra, não é? Portanto, quando eu soube que vinha para aqui dar entrevista à Conexão, eu já estava a pensar também como poderíamos nos conectar com as outras estruturas a nível do setor. Mas para dizer que a Conexão para nós é uma espécie de ligação com todos os players do setor, e como disse, nós a nível do setor somos aqueles que começamos e terminamos o serviço de desalfandegamento de mercadoria, e então nós nos olhamos também um pouco como este membro, digamos assim, esse elemento essencial da conexão para o comércio externo. Ok. Doutor, temos a informação que o doutor vai participar na mesa redonda do programa Conexões no dia 29 de novembro. E esta mesa redonda terá como tema oportunidades do setor de transporte e logística. Como presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola, como é que vê essa oportunidade de debater com os principais players do setor este tema tão atual? Vai debater tanto com instituições públicas como privadas. Como é que vê esta oportunidade? Para já é uma oportunidade ímpar, não é? Tanto nós precisamos, na verdade, estar mais próximos daquilo que é a própria equipe económica. Repara que a Câmara dos Despachantes Oficiais faz parte, digamos assim, do setor logístico, não é? E a logística temos vários, digamos assim, vários componentes. Subsetores. E esses setores interligado faz exatamente, nós estamos a falar sobre a conexão e aqui estamos a falar também destas questões da conexão. Repara que nesse sentido, a própria Câmara dos Despachantes Oficiais, através dos seus membros, já consegue fazer essas ligações ou essas conexões com os transitários, com os transportadores, com os agentes econômicos, os agentes de navegação, porque no fundo quem traz a mercadoria para Angola são os agentes de navegação, não é? Através das transitárias, depois são, digamos, submetidos a um processo administrativo e burocrático. Depois desse processo, o despachante pega no processo, é tramitado em alfândega, vai para o terminal, sai do terminal, apanha o transitário para levar a mercadoria para o armazém do importador. Portanto, toda essa trajetória, aqui conexões de vários players no mercado. Então, acho que é uma oportunidade boa de falarmos sobre isso, até porque nós temos uma visão que possa ser acolhida digamos assim, nesse fórum, e para nós é bem-vindo participar, de facto, nesses encontros, porque precisamos, no fundo,
esclarecer à sociedade quem nós somos e por que é que somos e onde nós queremos chegar. Ok. Doutor, representar e, de certa maneira, regulamentarizar o setor dos despachantes ou a atividade dos despachantes oficiais de Angola não tem sido uma tarefa fácil, mas a Câmara, como bem disse, registrou um aumento dos associados. Poderia deixar uma mensagem, uma nota a instituições ou a empresas que desenvolvem esta atividade, mas ainda não estão associados à Câmara, para que, de certa maneira, possam ver as vantagens de estarem associados à Câmara dos Despachantes? Nós não temos nenhum membro, não é, que não esteja associado na Câmara. Aliás, é obrigatório a associação na Câmara. Caso haja, por exemplo, alguém que esteja a executar este serviço sem que seja inscrita na Câmara, então este não é nosso profissional. Portanto, é obrigatório, é estatutário. Nós, só para dar nota, nós temos despachantes em todo o país. Né? Nós estamos em todas as regiões onde existe alfândega, a Câmara também existe lá. E então a escassez de membro não se coloca. Não é? Portanto, há sim muita gente que quer no fundo exercer essa nossa atividade, mas sob pena depois de terem problemas judiciários. Porque para ser despachante oficial você tem que cumprir uma série de questões, há requisitos para chegar até lá. Então, não são, na verdade, coisas difíceis para serem coisas. Tem que ser formados na área de logística, na área de alfandegário, mas depois também tem aquelas questões que, no fundo, são mais técnicas de aprendizado, mas isso tudo faz parte daquilo que é o nosso know-how. Agora, é importante aqui salientar, todos aqueles que eventualmente pretendem e ainda não são despachantes oficiais, nós temos uma instituição, no fundo é aberta, eles que vão para lá e saberem, a partir do nosso RH, saber o que é necessário para ser. Basta que tenham as condições básicas, a Câmara está aberta para recebê-los? Não necessariamente, porque aqui há questões que têm a ver com os requisitos. Okay. Um dos requisitos principais é que você deve estar ligado a um despachante oficial, para, digamos assim, para começar. E ali onde é que você aprende, não é, os primeiros passos. Mas depois vai para praticante, vai para ajudante e assim sucessivamente, para depois chegar à categoria de despachante oficial. E isso leva algum tempo. E aqui também, por causa da questão da responsabilidade, nós... E, aliás, isso já é no passado, porque antigamente a alfândega é que fazia esses requisitos todos, não é? Fazia esses requisitos todos para você ser despachante oficial, passava por essas questões, digamos assim, que eu já aqui frisei. Mas hoje nós estamos mais abertos porque também há aqui alguns requisitos que nós conseguimos, no fundo, equacionar nos novos estatutos que estão a ser aprovados agora. E também há uma questão que nós vimos que devemos, no fundo, dinamizar a própria juventude para as boas práticas nesse setor. Portanto, não podemos ser sempre os mesmos. Okay? Então, estamos aqui a inovar aqui o setor. Exatamente. Bem, em jeito de considerações finais, Dr. José Pacheco, gostaria que falasse de alguns projetos que a Câmara tem desenvolvido, principalmente no setor social, porque, para além desta vertente comercial que a Câmara tem, a Câmara também preocupa-se com questões de responsabilidade social e sabemos que o doutor é engajado num projeto muito forte, que tem um impacto social muito forte. Sim, a Câmara tem no seu quadro, digamos assim, projetos e também naquilo que é a própria estrutura da atividade durante o ano, apoio social a várias estruturas, digamos assim, sociais do Estado. Né? Nós temos, por isso é que somos parceiros do Estado. E nessa perspectiva, este ano, por exemplo, nós fomos a um hospital. No ano passado, creio que fomos a uma organização também social, fomos ajudar.
Mas devemos aqui dizer que a Câmara, enquanto parceira do Estado, estamos abertos para todas as instituições que tenham realce, digamos assim, social. Eu, pessoalmente, sou ligado a vários outros organismos, a várias outras instituições que têm a ver com desenvolvimento socio, digamos assim, psíquico, desportivo também. E façamos, de facto, esse exercício por uma questão mesmo de nos socializar com essas crianças, com esses jovens, no sentido de ajudar, não é? E também, se calhar, direcionar a própria vida daqui para o futuro. E a Câmara, obviamente, enquanto instituição, digamos, parceira do Estado, não pode fugir a essa regra, né? Temos que continuar a apoiar. E nós temos aqui, no fundo, responsabilidades acrescidas, porque representamos um pouco aquilo que é a parte, digamos assim, privada, e representamos também aquilo que é a parte do Estado, ou seja, aqui, no fundo, uma simbiose naquilo que é a nossa atividade, naquilo que são também a perspectiva do próprio Estado, porque nós só executamos aquilo que o Estado nos pede para o fazer. Não é? Ok. Muito obrigado, Dr. José Pacheco, pela sua presença, muito obrigado pelos esclarecimentos e bem-aja a esta parceria entre o programa Conexões e a Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola. Nós, Conexões, Câmara, estamos conectados. Como dizia meu amigo, estou contigo no Tlarco. É verdade, é verdade. Bem, esta foi a nossa segunda edição do podcast do programa Conexões. Tivemos a presença do excelentíssimo presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola, Dr. José Pacheco, que fez uma abordagem ampla sobre o historial da Câmara, também falou um bocadinho sobre a participação da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola no programa Conexões e da sua participação na mesa redonda Oportunidades de Transporte e Logística em Angola. Muito obrigado por estarem conectados a nós. Programa Conexões, conectando o ecossistema. Vemo-nos em próximas oportunidades.